Vamos lá, vamos iniciar. Boa noite a todos. Marcelo, João, Teuzi, legal, José que tá aqui também, que legal. Vamos iniciar, tem mais gente para entrar aqui pedindo para entrar, já tô liberando aqui também. Rogério, seja bem-vindo, liberando o link 2, liberando o link 3 também. Vamos lá, gente, boa noite a todos. Vamos iniciar uma aula muito legal, muito bacana. O propósito é você conseguir entender sobre o uso capião, entender de verdade como funciona, né, o uso capião e poder orientar bem o seu cliente, ou pelo menos você também poder discutir o assunto com qualidade. Essa é a ideia, tá? Então vamos juntos aqui. Eu vou pedir para todo mundo mutar, para não dar microfonia, tudo bonitinho. E pode falar, tá bom? Ao final da aula podemos conversar muito aqui sobre casos práticos aqui. Essa é a ideia, tá bom? Então vamos mutar. Legal, tá todo mundo mutado aqui? Ótimo, pronto. Já mutei o João aqui também. Tá mutado, João, só para não interferir, tá bom? Vamos iniciar então. Legal. Boa noite a todos. Todo mundo tá me ouvindo? Todo mundo me ouvindo, né? Legal. Áudio normal. Excelente. Legal. Vambora. Vamos lá. Vamos para o que interessa, hein? Vamos lá. Muito importante aqui a gente conversar sobre esse assunto aqui. Vamos lá. Tirei todo mundo da tela aqui. Tô aparecendo sozinho agora, hein? Mas já volto com vocês aqui. Vamos juntos aqui. Vamos iniciar então a nossa aula com muito carinho, com muito cuidado. Deixa eu liberar o Marcelo. Marcelo, deu certo? Doutor Marcelo? Deu? Excelente. Seja bem-vindo. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço a cada um de vocês, tá bom? Pela confiança, pelo carinho, pelo respeito. Mais que um professor, vocês ganharam um amigo. Oriento a todos, se possível, também lerem meus livros. O Direito Imobiliário de AZ, acho que é um livro fantástico. Esse ano, acho que no começo do ano, nós vamos lançar o Tratado de Direito Imobiliário. Tem uso capião extrajudicial. Oriento a fazer a leitura assim, tá bom? Vamos juntos, vamos iniciar então para dominar esse assunto. A ideia é essa, hein? Nós vamos conseguir atender todo e qualquer cliente que queira fazer uso capião. Quero iniciar no começo. Cuidado, as pessoas confundem uso capião com algo de invasor. Não tem nada a ver, né? Uso capião, construtor faz uso capião. Incorporador faz uso capião. Investidor faz uso capião. Então não tem nada a ver. Isso é um boato bobo. É um boato totalmente desnecessário. Pessoas que possuem imóvel no nome, muitas vezes 50%, 70%, 90%, não conseguem ter a totalidade, 100%. Utilizam o uso capião para regularizar e ter, de fato, a totalidade do imóvel. Então, o uso capião, vamos lá, atenção aqui que já começa do começo, hein? Quando nós falamos de uso capião, o que é importante saber? Nós usamos o uso capião não só para transformar a posse em propriedade, que é o que a maioria das pessoas acham que só serve para isso. Muitos advogados, inclusive. Nós usamos o uso capião, sim, para transformar a posse em propriedade. Claro que é um grande objetivo. Mas tem outros, gente. E é isso que a gente precisa explicar para o nosso cliente, é isso que as pessoas precisam entender. O uso capião, eu consigo unificar áreas. Eu consigo transformar 3 matrículas numa matrícula só. Eu consigo, através do uso capião, transformar, sim, 3 matrículas, 4 matrículas, 6 matrículas numa só. Deixa eu só dar atenção aqui para o José. O José não está me ouvindo, mas está todo mundo me ouvindo? Legal, legal, gente. Obrigado, Vânia. Doutor Marcelo, obrigado, Thaís. Então acho que é algum problema de áudio dele mesmo, viu? Vai dar certo. Vai sair e vai entrar de novo. Quando nós falamos aqui de uso capião, o que a gente tem que ter em mente? Nós podemos usar o uso capião para transformar 3 matrículas, 4, 5 matrículas numa só. Então o uso capião também serve para unificar áreas, hein? Isso é importante. Outro detalhe, o uso capião também dá para fazer o inverso. Eu consigo individualizar uma área. Eu consigo transformar, além de várias matrículas numa só, eu consigo pegar um pedacinho daquela matrícula, da área maior, da fração ideal. Eu tenho só a fração ideal de uma matrícula, de uma área maior, e consigo individualizar uma área. Então nós temos o uso capião para poder unificar matrículas e temos o uso capião também para individualizar uma matrícula, ou melhor, um pedacinho dentro de uma matrícula maior. Então eu tenho uma área grande aqui, ó, uma área enorme. Só que o meu cliente só tem um pedacinho.
Só um pedacinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o uso capião para ele para poder unificar essa matrícula. Eu consigo, através do uso capião, fazer o uso capião só de um pedacinho. Eu consigo, então, transformar, no uso capião, eu consigo transformar duas matrículas numa só e consigo fazer o inverso. Meu cliente tem um pedacinho só. Ele tem uma fração ideal. Eu consigo individualizar essa matrícula. Então, importante isso também. Mais um detalhe. Então, o uso capião transforma a posse em propriedade. Legal, principal função. Mas o uso capião unifica várias matrículas. Eu transformo numa matrícula só. E, através do uso capião, eu também consigo individualizar uma área. Isso significa o quê? O meu cliente tem um pedacinho, né? Ou seja, tem um pedacinho só. Faz um risquinho aqui, ó. Bem pequenininho. Pedacinho só. Eu consigo fazer os capião só dessa área aqui, ó. Eu consigo individualizar essa área. Aqui eu tenho uma matrícula, uma área maior, pode ser chamada de transcrição, eu consigo individualizar a área dele. Isso é possível também. Mais um ponto que nós não podemos esquecer e temos que avisar os nossos clientes. O uso capião também serve para ser usado como matéria de defesa. Matéria de defesa. Professor Júlio, meu cliente está desesperado. Ele está perdendo o imóvel no leilão. Ele tem a posse. O proprietário está perdendo a propriedade, mas ele está perdendo a posse. Talvez se você distribuir uma ação de uso capião, você consegue usufruir muito bem dessa ação de uso capião, de uma averbação premonitória. Nós vamos conversar sobre isso. Doutora Valéria, seja bem-vinda. Eu consigo, através do uso capião, eu consigo salvar meu cliente, hein, gente? Nós vamos conversar sobre isso, só o começo. Eu consigo, através do uso capião, muitas vezes, pedir uma averbação premonitória. Olha o nome, hein? Presta atenção aqui, ó. Acorda aí, vem com o professor Júlio, ó. Eu consigo, através do uso capião, meu cliente está desesperado. Eu faço o uso capião, distribuo a ação de uso capião e peço a averbação premonitória. Para que eu vou perder? Professor, para que eu vou perder tempo fazendo uso capião se ele está perdendo imóvel no leilão? Não está perdendo tempo, não. Você está ganhando tempo. Porque se você conseguir sujar a matrícula, pode ser que você consiga um efeito maravilhoso, que é a desmotivação. Investidores, quem quer arrematar o imóvel no leilão, a hora que olha aquela matrícula suja, porque tem uma ação de uso capião em andamento, eu te garanto que muitas vezes vai pensar 5, 6 vezes antes de querer arrematar aquele imóvel. Então gera um efeito indireto. Então, olha só, uso capião. Começo da aula aqui, hein? Aprendemos que serve, claro, para transformar posse em propriedade, uma das principais funções. Serve para unificar matrículas. Eu consigo transformar várias matrículas numa só. E o uso capião eu faço o inverso. Eu consigo separar um pedacinho de uma matrícula só, uma área maior, eu consigo transformar numa outra matrícula. E consigo, através do uso capião da averbação premonitória, eu consigo sujar a matrícula e salvar muitas vezes alguém que o imóvel está indo a leilão, alguma coisa assim. Cuidado, nós temos a súmula 237 do Supremo. Súmula 237 do Supremo. Essa súmula, muito importante, anota ela. Muitas vezes o cliente procura você como advogada, e você deixa de usar essa súmula por falta de conhecimento. Quando você usa a súmula 237 do Supremo, você inclui na sua exordial, na sua inicial, saiba que você está ajudando muito o seu cliente. Por quê? Se amanhã ou depois chegar uma ação, tanto uma possessória, reintegração, manutenção, interdito proibitório, quanto uma outra ação, talvez uma ação possessória, uma reintegração de posse, uma manutenção, interdito, ou uma petitória, pode ser uma petitória também, reivindicatória, emissão na posse, ação de resgate. Os dois grupos de ações, hein? Ações petitórias, que eu tenho que ter o registro, ou ações possessórias. Eu posso muito bem usufruir do uso capião para defender o meu cliente. Eu consigo, através do uso capião, muitas vezes na contestação, defender o meu cliente, atrasando um outro processo, pedindo a suspensão de um outro processo. Olha como o uso capião é mágico, hein? Olha como nós aprendemos muito pouco na graduação, gente. É uma judiação aprender apenas 2 espécies, 3, 4. Quando o professor gosta da matéria, a gente aprende 5 espécies, é muito pouco. Porque essa matéria, nós conseguimos usufruir dela de diversas formas no direito civil, no direito imobiliário. Então é importante saber disso. Então podemos usar o uso capião como matéria de defesa. Mas um detalhe muito importante que merece atenção. Cuidado, doutores, nós vamos trabalhar vários erros aqui, porque a intenção é ajudar você. E é muito comum um advogada que não é da área, muitas vezes não é estudioso por falta de tempo, falta de orientação, ele apresenta a súmula 237 na contestação, em um formato de convenção. Ele apresenta o uso capião dentro da contestação. Isso não pode ocorrer.
Eu não posso apresentar, veja bem, ó, atenção aqui, eu não posso fazer uso capião na reconvenção, é isso que eu quero dizer. Doutora Lene, seja bem-vinda. Eu não posso fazer uso capião na reconvenção. Não se faz uso capião na reconvenção. O uso capião ele é feito aonde, doutores? Ele é feito numa ação autônoma. O uso capião é uma ação declaratória. Então eu não apresento o uso capião numa reconvenção. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, que está totalmente errado. Professor Júlio, meu cliente me procurou, ingressaram com uma ação de reintegração de posse contra ele e eu fiz uma reconvenção dentro da contestação. O uso capião está certo, errado, e muito errado. Porque a ação declaratória eu não posso apresentá-la dentro de uma reconvenção. Então nós escolhemos o meio errado. O que vai acontecer? Ou o juiz ou a juíza vai falar, olha, tá errado, hein? Você pediu o que não deveria pedir e aonde não deveria pedir. Que quando fala é até bom, né, gente? Quando fala é até bom. O problema é quando não fala nada, quando finge demência. E aí o colega advogado, advogada, muitas vezes fala, opa, fiz o certo. E fica esperando um julgado em relação ao uso capião e nada acontece. Infelizmente nada acontece, nada aparece, o juiz finge demência e não resolve a situação. Então, cuidado, tá? O que eu quero trazer para vocês, isso é muito importante. Quando nós falamos de uso capião, é muito importante lembrar, é muito importante saber, deixa eu liberar a Valéria aqui, que eu uso o uso capião de forma sempre autônoma. Mais um ponto que eu quero trabalhar com todos aqui. Outro erro muito comum dos nossos colegas advogados. Vários modelos do Google estão completamente equivocados. Quando nós falamos de uso capião, é muito importante lembrar que não tem réu, gente, não tem réu. Mas, professor Júlio, eu vi um modelo na internet. A internet tem tanta coisa ruim, né, gente? O Google é horrível, as peças, os modelos na internet. O uso capião não tem réu. O uso capião é uma ação declaratória. Se é uma ação declaratória, nós temos que lembrar que a ação declaratória, eu não quero guerra com ninguém. Né? Igual a música que tem, não quero guerra com ninguém. Porque é uma ação declaratória, eu quero a homologação. Vamos fazer um paralelo, vamos fazer uma analogia aqui. Ação de mudança de nome, que é a ação de dedicação a estudo público. É uma ação que eu vou processar o pai e a mãe? Já o professor presta mentoria no Brasil todo, corrijo muitas peças dos colegas advogados. Pouco tempo atrás, o professor fez a correção de uma peça, a doutora incluiu réus, né, nessa ação de retificação a estudo público e colocou os pais. Já pensou, o pai e a mãe tá lá na casa, lá num dia de semana, recebe uma citação, meu filho está me processando, até explicar, não tem ação declaratória, não tem réu. Trago essa analogia para a gente entender de fato e de vez que o uso capião não tem réu, hein? É uma ação declaratória. Nós queremos a homologação do Poder Judiciário, senão a gente não poderia fazer no cartório. Já vamos conversar sobre isso também. Cuidado, muita atenção em relação a isso. Então, é ação declaratória, não tem réu. Ela pode se tornar litigiosa se alguém se habilitar no processo. Então, eu tenho uma ação de uso capião, alguém se habilita como terceiro interessado. Pronto. Aí sim, ela se tornou contenciosa, litigiosa. Mas se ninguém se habilitar no processo, não. Ela continua sendo uma ação declaratória. Pode alguém apresentar contestação. Ela também ela deixa de ser declaratória, consensual, e passa a ser litigiosa, porque houve uma oposição. E a oposição pode ser feita como terceiro interessado, pede habilitação e questiona, impugna, e o terceiro também pode esperar ser citado para apresentar uma contestação. Então, nesse sentido, quando ocorre a oposição, de fato, o uso capião passa a ser litigioso, mas ele nasce sempre consensual. Então, ponto importante também. Para pensar em fazer uso capião, gente, vamos lá. Outro ponto importante. Eu tenho que ter a posse. O meu cliente tem que ter a posse. E aí vem uma situação nova, recente. Muitos acreditam, por falha da graduação, agradecemos muito a graduação de Direito, senão não estaríamos aqui. Então, valeu, claro, estamos aqui por causa da graduação. Mas, infelizmente, ele é falha. A teoria é muito diferente da prática. E aprendemos errado que para fazer uso capião no Brasil, você tem que morar no imóvel. E não é verdade. É possível fazer uso capião morando. Posse direta. Tem no comércio. É possível. É possível também fazer uso capião tendo a posse indireta. Então, se eu alugo ou empresto, fato é que eu também posso fazer uso capião. Quantas pessoas acham, professor, eu alugo, eu empresto, eu arrendo, não posso fazer uso capião? Pode sim, porque você tem a posse indireta. Não estamos falando do inquilino, não estamos falando do condatário, estamos falando de quem? Do locador, né? Então, é possível fazer uso capião, sim, tendo a posse indireta. E aí vem a grande novidade, né? A grande novidade, importante discutir aqui na aula, que é a posse alternada.
é possível fazer uso capião tendo a posse alternada. E o que significa ter a posse alternada, professor Júlio? A posse alternada nada mais é que eu ter a chave no bolso. A chave do portão, a chave do portãozinho, a chave do cadeado, a chave está lá no meu bolso. Eu tenho a posse alternada. Então eu não preciso ter a posse direta ou indireta. Muitas vezes eu não quero alugar, não quero emprestar, não quero morar, não quero ter comércio. E eu posso fazer uso capião sim. Tá? Então é importante, hein? Casa de praia, veraneio, terreno. Às vezes o cliente tem um terreno e ele toma conta do terreno. Corta uma árvore, manda podar, manda fazer alguma coisa, alguma manutenção. Isso é posse alternada, é possível fazer uso capião. E essa posse alternada ela é defendida pelo Supremo. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente acaba dispensando o cliente, quando o cliente acaba não sabe se expressar, e ele fala que não tem a posse direta, nem indireta, eu só tenho a chave. Quantos colegas acabam dispensando? Então cuidado com isso, tá? A posse alternada também é uma posse que nos possibilita fazer uso capião. Segundo requisito, após a posse, é de fato a posse mais pacífica. Então, de fato, temos que ter a posse mais pacífica, mas tem discussão que nós temos que trazer para a aula para dominar o uso capião. Porque muitas pessoas acreditam que o simples fato de ter um boletim de ocorrência, uma notificação, a posse, ela não é mais mansa e pacífica. E cuidado, hein? Quando o cliente nos procura e foi feito um boletim de ocorrência, uma notificação judicial, uma notificação extrajudicial, é possível sim fazer uso capião. Porque essa posse continua sendo mansa e pacífica. É importante explicar isso, hein? Muitas pessoas acham que uma notificação judicial, extrajudicial, um cartório, ou via R, né? Aviso de recebimento, tira a posse mansa e pacífica. E não tira, não. Boletim de ocorrência, gente, o que a gente tem que ter em mente? É um documento unilateral. Eu vou na delegacia, eu conto a história que eu quero. E isso não vai atrapalhar meu uso capião. Ponto importante. O boletim de ocorrência não vai jamais atrapalhar o meu uso capião, porque é um documento totalmente unilateral. Então, cuidado com isso também, tema também importante. Vamos lá. Sabendo disso, sabendo que é posse mais pacífica, já é um grande avanço. Porque quantos casos os nossos colegas advogados acabam dispensando a possibilidade, a estratégia de usar o uso capião, porque não conhece o assunto. Então, vamos dominar de verdade. Outro ponto que eu quero trazer para você. Professor Júlio, distribuir uma ação de reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, possessórias. Distribuir as petitórias, emissão na posse, ação de resgate, ação reivindicatória, também meu cliente não tem a posse mansa e pacífica. Não é verdade. Tem sim. O que é considerado manso e pacífico? E o que não é considerado? Ó, atenção aqui, isso é importante, hein? A ação tem que ser transitada e julgada. Enquanto a ação estiver em andamento, a posse é mansa e pacífica. Professor Júlio, mas está em grau de recurso. Transitou e julgado? Não. Então essa posse é sim mansa e pacífica. A posse deixa de ser mansa e pacífica a partir do momento que eu tenho uma decisão de uma petitória ou uma possessória com um trânsito e julgado. Cuidado, no lapso temporal do uso capião. Não adianta eu fazer uso capião hoje. O brasileiro, a gente gosta de ganhar no grito, né? Aí aquele herdeiro, aquele sujeito que tem interesse que o uso capião seja improcedente, vai e faz uma ação. Vai e faz uma ação petitória ou possessória. Haha, eu acabei, professor Júlio, com o uso capião dele ou dela. Acabou nada, porque você distribui depois da ação do uso capião. Acabou uma ova, né? Acabou nada. Então cuidado, gente, ó. Eu preciso do transjulgado no lapso temporal alegado. Então se eu estou fazendo uso capião de 5 anos, de 10 anos, eu preciso no lapso temporal alegado o trânsito e julgado dessas possessões ou petitórias, tá? Então, distribuir após o uso capião. Ou ainda, se eu distribuir a ação do uso capião e existe ações em andamento, isso não vai impossibilitar, não vai tirar jamais a minha posse mais pacífica do meu cliente. Então, ponto importante isso, hein? Ponto importante, tá? Vamos lá, mais um ponto que eu quero falar com vocês aqui, outro ponto importante também. Quando nós falamos aqui de uso capião, o que eu quero trazer para você? Isso também é importante, também necessário. Muita atenção aqui, olha só. Eu tenho que ter 3 requisitos. Posse, direta, indireta ou alternada. Só aí o que tem advogado que dispensa cliente de uso capião é brincadeira. Porque muita gente acha, de forma equivocada, lá da graduação, que tem que ter a posse direta para fazer uso capião. Não é verdade, pode ser indireta. Então, cuidado aí. Depois, a posse alternada também impossibilita fazer uso capião.
Então eu posso muito bem ter a chave no bolso, eu faço manutenções, benfeitoria, se eu cuido de um terreno rural, urbano, eu posso fazer uso capião mesmo não morando lá, não alugando. Então eu posso fazer uso capião. Então veja, a posse pode ser direta, indireta ou alternada, hein? Detalhe importante. O terceiro requisito, e um requisito muito importante, um pressuposto muito importante do uso capião, é o animus domini, que a gente já sabe, aprendemos na graduação, que é a alma de dono. Mas vamos explicar a forma prática. Quando eu falo de animus domini, o que eu preciso saber? Isso é muito importante, hein? O animus domini é a alma de dono, a intenção de ser dono. Isso eu provo com documentos de manutenções, benfeitorias, eu provo com os cuidados que eu tenho no imóvel, com os investimentos que eu fiz no imóvel. Então, animus domini. Esses três requisitos são obrigatórios em qualquer uso capião. São requisitos obrigatórios. São perguntas que nós vamos fazer para o nosso cliente, para de fato entender se a gente tem a possibilidade de usar esse instrumento ou não. Então, ponto interessante também. Vamos lá. O que eu quero trabalhar com você? Ainda na posse, voltando na posse, muita atenção aqui. Nós temos institutos importantes esquecidos, hein? Quem nunca ouviu falar de soma de posse? Então, soma de posse. Quando eu falo de soma de posse, é importante você saber que a soma de posse é algo real no Brasil. Não é invenção. Ah, professor, será que o juiz vai aceitar a juíza? Não. Soma de posse é algo que já existe. A soma de posse no Brasil, é importante lembrar, que nós temos uma situação onde eu recebi a posse de alguém. Então eu recebi a posse do meu pai, eu recebi a posse da minha mãe, dos meus pais, dos meus avós, uma doação, como se fosse uma doação, só que nós não podemos usar essa palavra, né? Quando eu falo da posse, é cessão, posse-cessão, não fala doação. Compra e venda e doação, gente, quando nós lidamos com imóveis irregulares, nós não podemos falar essa palavra, hein? Porque se você parar para pensar, cessão de direitos hereditários, doação e compra e venda, nós temos que respeitar o artigo 108 do Código Civil. Ou seja, eu não posso pular a regra da escritura pública. Qualquer transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, artigo 108, tem que ser feita por escritura pública. Então, cuidado com as palavras que eu uso no processo, que eu uso no requerimento, que eu uso também no meu uso capião. Por quê? Porque senão eu vou acabar induzindo o judiciário e vou acabar perdendo a ação ou ter o requerimento negado. Então, posse, você não doa. Posse, você não vende. Posse, ocorre uma cessão. Ok? Cessão. A soma de posse pode ser originária. Eu recebo a posse do meu pai, da minha mãe, de alguém, originária. E a posse pode ser o quê? Somada quando eu compro a posse. Professor Júlio, sou um loteador. A pessoa muitas vezes quer usar um nome para mostrar para cunhado, sou loteador, aquele nome, ego, né? O ser humano é puro ego, né? E muitas vezes ele comete até o crime. Nós sabemos que o loteamento irregular é crime. A dor de cabeça não é nada. Mas por quê? Porque não soube vender o que poderia vender. Nós podemos vender posse, nós podemos comprar posse. A posse pode ser comprada e pode ser vendida. No passado, posse era direitos reais, apenas direitos reais. E a posse ganhou um novo status. Hoje, o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil classifica muito bem que a posse é sui generis, é um direito sui generis. A posse pode ser comprada, pode ser vendida, a posse é um direito sui generis. Anote aí, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então eu posso comprar a posse, posso vender a posse, a Receita Federal orienta a gente declarar a posse no imposto de renda, porque posse tem valor econômico. Decisão recente do Supremo esclareceu que a posse entra na partilha de bens no divórcio. Olha como a posse tem valor econômico. Eu posso comprar, eu posso vender a posse, mas eu tenho que fazer isso com o contrato correto. E o contrato correto cai entre nós, doutores, isso é muito importante, hein? O contrato correto é cessão de direitos possessórios e afins. Esse é o contrato correto, o contrato que eu posso usar, o contrato que eu vou usufruir. Cessão de direitos possessórios e afins. O grande segredo desse contrato, que eu já vi muita gente ganhar muito dinheiro, já vi muita gente começar com 100 mil reais e hoje tem aí caixa de mais de 3 milhões. Isso vi no escritório acontecer. Muitas pessoas ganham dinheiro com posse. Compra imóvel regular, regulariza e vende. Compra imóvel regular, vende irregular. É um mercado.
Quer queira, quer não queira, quer concorde ou não concorde, é real, existe. E fato que muitas pessoas ganham muito dinheiro com isso no Brasil todo. Mas sabem comprar posse. Quando eu vou comprar um imóvel irregular, não é compra e venda. Quantos advogados, tudo é compra e venda? Quantos corretores de imóveis, tudo é compra e venda? Está errado. Compra e venda tem que respeitar o 108 do Código Civil. Promessa, compromisso está errado também. Cessão de direitos hereditários, também tem que ter anuência de todos os herdeiros e escritura pública, lavrada pelo tabelião de notas. Posse não. Posse eu posso fazer o uso, a compra da posse, através sim do contrato do instrumento particular ou do instrumento público. Tem tabelião que faz, tem tabelião que não faz. Eu tenho muitos alunos na pós-graduação do ESO, também convido a todos a participarem da pós do ESO, da Escola Superior Universitária. A pós-graduação custa menos de R$1.000, gente. É sensacional, é fantástico. Temos a pós-direito imobiliário e agora, o ano que vem, no comecinho do ano, vamos lançar a pós de uso capião, gente. O professor tem tanto assunto assim? Tem. Tem, porque o uso capião, quem se torna especialista, faz toda a diferença. Porque faltam pessoas que conheçam o assunto. Você sabe disso. Aprendemos muito pouco. Então tem a pós também de leilões e a pós de uso capião, que são as novidades. Quando nós falamos aqui, olha só, em relação ao uso capião, o que eu preciso que você saiba? Então, primeiro, eu posso fazer uso capião com um dia de posse. E não aprendemos isso na graduação, hein? Eu posso fazer uso capião com um dia de posse. E quando que eu faço uso capião com um dia de posse? Eu faço uso capião com um dia de posse quando eu comprei a posse de alguém. Olha que mágico. E quantas orientações erradas, hein? Quantas orientações, gente, erradas, equivocadas. Você quer ver uma orientação errada, gente? Eu vejo muito o advogado orientar o seu cliente errado. Muitas vezes o advogado vira para o cliente, o advogado, a advogada, e fala assim, olha, vou fazer um contrato de compromisso de compra e venda, e o fulano vai fazer uso capião no nome dele ou dela. Ó. E aí, a hora que se regularizar, ele passa para o seu nome, tá? Fique tranquilo. Você está orientando errado o seu cliente. Uma orientação errada e absurda, hein? Espera sentado porque de pé cansa. Nós sabemos que muita gente tem palavra. Muita gente tem. Eu acredito no bem ainda. Mas tem muita tranqueira por aí. Então eu faço uso capião no meu nome, depois de 3 anos eu consigo transferir o meu nome, eu deixo de ser posseiro e me torno proprietário. Aí eu sou o dono da caneta, né? Aí o sujeito que eu vendi, que eu combinei com ele, ó, o uso capião, se eu ganhar daqui 3 anos, eu transfiro para você. Eu já recebi pelo menos metade ou tudo, espera sentado. Porque aí eu vou virar para a pessoa e falar assim, você quer ficar com o imóvel ainda? Agora eu quero mais 100, 200, 300 mil de atualização, porque o imóvel é meu. É uma confusão danada. Então, qual que é a orientação que nós temos que dar para o nosso cliente? Você quer comprar posse de alguém? Então faz o contrato certo. Cessão de direitos possessórios e afins, com uma cláusula cereja do bolo. Olha a cereja do bolo, hein? Olha a cereja do bolo. A cláusula de soma de posse. Porque aí o seu cliente ou você faz uso capião no seu nome. Olha que beleza? Um dia de posse. Um dia de posse. No dia seguinte, um mês, um ano. Porque você comprou a posse de alguém. Mas cuidado, hein? Cuidado para não fazer besteira. A intenção da aula do curso é não deixar você fazer besteira. Porque tem advogado que está achando, advogado, que é casa da sogra. Professor Júlio, eu faço muita mentoria, corrijo muita peça aqui, todo dia, do Brasil todo, atendo muito online e presencial. Professor Júlio, meu cliente está somando a posse. Aí eu vou olhar, tem 15 contratos. Eu falo isso porque eu atendi semana passada. Eu falei, doutor, marido e mulher, os 2 advogados. Vocês estão somando a posse com quem? Nós estamos somando a posse até com o padre lá, que tinha igrejinha há 50 anos atrás. Isso não pode, gente. A soma da posse não pode ser efeito cascata. A soma de posse, eu só posso somar a posse com quem eu comprei. Diz o código que eu só posso somar a posse com antecessor. Então, a cereja do bolo é a cláusula de soma de posse. Mas eu preciso ver de quem eu estou comprando a posse. Porque se meu cliente está comprando a posse de alguém, nós precisamos analisar o quê? Quanto tempo de posse tem esse sujeito que está vendendo a posse? Porque se for uma posse muito curta, não nos interessa, né, gente? Não nos interessa. Então, cuidado, hein? Então, a posse tem valor de mercado. A posse vale 20%, 30% a menos que um imóvel regular. Então, existe uma queda. Eu estou comprando um imóvel regular. Se eu comprasse um imóvel regularizado, eu atingiria o valor de mercado. Mas quanto mais posse eu tenho, mais valorizada essa posse é, justamente pela cláusula de soma de posse. O Marcelo pergunta aqui, professor Júlio, como seria essa cláusula de soma de posse? Quando nós vamos fazer um contrato, o que a gente precisa saber? Existe o instrumento público e o instrumento particular. O professor corrige muitas peças, muitos contratos, muitos recursos, com muito prazer, com muito amor e muito carinho,
de forma sigilosa. Se você precisar, eu estou aqui à disposição. A mentoria agendada direitinho, a gente faz a correção. Eu corrigi um contrato que a advogada cobrou R$ 5.000 do cliente. E ela falou, professor Júlio, me ajuda porque é meu terceiro contrato, eu tenho receio de ter cobrado e não fazer um serviço com excelência. O que ela fez? Ela colocou no título, que instrumento público de posse. Falei, doutora, por que instrumento público? Ah, porque é mais seguro, professor Júlio. Eu quero fazer algo bem seguro para o meu cliente. Não podemos fazer, gente. Quem faz instrumento público é tabelião de notas. Nós podemos fazer o quê? Instrumento particular. Então não é o fator de mencionar no título instrumento público que vale mais, é mais seguro, isso não existe, hein? O instrumento público é escritura pública, feita pelo tabelião de notas, ele que vai lavrar a escritura pública. Nós, advogados, o particular, o corretor, quem gosta de fazer contrato, quem faz contrato, é instrumento particular sempre. O contrato bem feito de posse começa com um título, cessão, direitos possessórios e afins. Você pode incluir, inclusive, com cláusula de soma de posse. Eu oriento trabalhar com esse contrato de soma de posse com títulos. Fica mais didático, fica mais acessível, passa mais confiança. E aí você trabalha depois da qualificação das partes, depois do valor do negócio, depois da data da entrega da posse. Você trabalha dentro das disposições gerais ou fora, você vai trabalhar com uma cláusula que chama cláusula de soma de posse. O que é essa cláusula de soma de posse? Quem está comprando a sua posse. Se a pessoa que está me vendendo a posse tem 10 anos de posse, eu estou comprando esses 10 anos de posse. Por mais maluco que pareça, é real. Isso é previsto no Código Civil, é previsto no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. Eu posso sim fazer o escapeão no meu nome, usufruindo da posse que eu comprei. O grande segredo é ter essa cláusula, e o grande segredo, gente, é essa pessoa me entregar provas da posse dela. Eu não posso jamais comprar posse de alguém, sendo que essa pessoa não tem prova da posse, sendo que essa pessoa deixa a desejar no sentido probatório. Então, cuidado. Quando eu compro a posse de alguém, eu preciso sim pedir, né? Não vou dizer exigir, mas eu preciso pedir, de fato, provas que essa pessoa tem a posse. Declarações, contas de água, luz. Por que eu preciso disso? Porque eu vou ganhar a ação do escapeão com base na posse dela, e não na minha posse, porque eu não tenho posse, tenho um dia de posse, 1 ano, 2 anos, é muito pouco. Então, eu posso, nesse contrato, trabalhar com a cláusula de soma de posse e devo, alegando o quê? O enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil, atenção, hein? Enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. Eu não estou falando do enunciado 492, que é outro, hein? 492, ele fala que a posse é um direito sui generis, ok? Eu estou falando do enunciado 494, que fala do quê? Da soma de posse, Quando eu falo do enunciado 494, ele esclarece muito bem que a posse pode ser somada, porém, quando eu assumo a posse de outra pessoa, eu preciso tomar cuidado, porque de fato, eu preciso tomar muito cuidado com isso, eu assumo os vícios da posse do outro. Então, professor, soma de posse é mil maravilha, né? Tem que tomar cuidado. É algo que temos que ter muita atenção. Porque se eu compro a posse de alguém e essa pessoa não tem provas da posse dela, já não serve para muita coisa. Eu vou tentar corrigir isso com declarações. Se eu estou falando da posse, né, de comprar a posse de alguém, e a posse dessa pessoa tem vícios, ou seja, não é mansa e pacífica, é uma posse precária, ou ela não tem posse porque ela é inquilino, aí eu na verdade, não comprei posse. Então, tanto é que na compra de posse, gente, o que eu preciso fazer, o que eu preciso orientar o meu cliente? Assim como eu faço na transação regular, na transação de posse eu também vou fazer o due diligência, né? Eu vou fazer aquela conferência. Eu vou ver se essa pessoa que está me vendendo a posse tem posse, quanto tempo tem posse. Eu vou fazer com muito cuidado isso, tá? Então é importante. A Lene falou aqui no chat, fizemos uma ação de usucapião extraordinária e colocamos os herdeiros como réus. Foi meu primeiro usucapião, já fiz errado. Não tem problema, acontece, faz parte. Vou ser sincero, o judiciário pode ser que nem perceba isso, né? Nós temos, gente, a vara especializada de usucapião, que é a vara de vícios públicos. É uma vara que só julga o usucapião. Mas quando nós não temos naquela cidade que nós vamos trabalhar, vamos advogar, nós vamos usar a única vara que tem, que é a vara civil. E eu sempre falo que a vara civil é 880, ela pode ser muito boa ou muito ruim, né? Então se pegar um juiz ou uma juíza que não gosta do assunto, ela vai ser uma vara que, se você não conseguir explicar muito bem as coisas na peça, vai fazer confusão. Então não tem problema. Inclusive, gente, tem site do TJ que é tão ruim que nós temos que fazer o quê? Nós somos obrigados em alguns sites do TJ cadastrar
de fato, né, cadastrar um réu de mentirinha, porque senão a gente não consegue distribuir a peça em alguns sites de alguns TJs do Brasil. Pra você ver como todo mundo erra, e até o sistema de alguns estados do TJ é errado, né? Porque não tem réu no campeão. Ou eu coloco, de fato, né, eu coloco aqui, deixa eu mutar o Marcelo aqui para não sair o som, ou eu coloco de fato um réu de mentirinha para conseguir distribuir a peça, ou, né, outra opção que eu tenho, eu coloco uma ação réu público, né? Então eu chuto lá um réu de mentirinha só para conseguir distribuir, porque alguns sistemas do TJ é falho, mas não tem réu, tá? Isso é importante. A Thaís, estou com uma Navara civil, sem réu. Legal, que bom, que bom. E tem mais, viu, gente? Nós aprendemos na graduação, né? Muitas vezes, juiz não erra. Não erra uma ova, não é uma ova, é o que erra mais, né? E aí, quando erra, fala, não, foi o assessor que errou, não, foi o juiz mesmo, juiz ou juíza. Tá certo? Tem muito juiz e juíza que põe na conta do assessor ou passa tudo para ele ou para ela fazer. Mas nós sabemos que tem juiz, isso acontece, já aconteceu comigo aqui, professor tem uso campeão no Brasil todo, já aconteceu do juiz soltar um despacho. Inclua o réu, inclua o polo passivo da ação. O que eu costumo fazer? Eu faço uma petição informando, juiz, não existe réu na ação do campeão, é uma ação declaratória. Isso é pacificado na jurisprudência e não é só uma questão jurisprudencial e doutrinária, é uma questão processual. Está lá no código, não tem sentido ter réu. E eu faço isso, quando o cliente permite eu comprar essa briga. Normalmente o judiciário requer o andamento do feito. Alguns juízes mais casca dura, né, o ego, né, eu sou poderoso, eu não erro, e erra feio e erra muito. Não, mas tem que ter réu. Aí você pode fazer essa peça falando isso e incluir um réu de mentirinha para dar andamento ao processo. Então depende do que você quer fazer e o seu cliente está comprando essa briga com você. Né? A gente precisa analisar sempre isso. Mas não tem réu. É um absurdo um juiz, uma juíza pedir a inclusão de um réu, porque não existe. Né? É uma ação declaratória. O próprio Código de Processo Civil explica muito bem isso. Então é uma falha tremenda. Detalhe importante, hein, gente? Quando nós falamos de uso capião, esses 3 requisitos, posse, manso pacífico, animus domini, são requisitos comuns a qualquer uso capião, mas cada uso capião tem os seus requisitos próprios, e é importante trabalhar em cima disso também. Mais uma informação importante que eu quero falar para você, muito carinho, para você dominar o assunto. Cuidado! O cuidado nas ações do uso capião já começa no seu contrato de honorários. Hein? Nunca um advogado, advogada vai colocar no seu contrato de honorários serviço, regularização de imóveis. Por quê? Depois você não consegue êxito, alguma coisa assim, você foi contratado para regularizar o imóvel, não interessa o que você vai fazer. Se você vai rezar, se você vai fazer mágica, você foi contratado, está lá no contrato. O objeto do contrato é regularização de imóveis. Cuidado, nós somos contratados para fazer aquela ferramenta. E a advocacia em meio não é fim. É claro que nós vamos fazer uma análise, tem tudo para dar certo, porque nós conhecemos o assunto, dominamos o assunto, então a nossa estratégia normalmente ela é correta, né? E nós vamos usufruir do melhor para poder entregar o resultado ao cliente. Mas é importante você analisar isso também, tá? São serviços diferentes. Regularização de imóveis é outra coisa. Existe a regularização registral, que o uso capião entrega isso muitas vezes, a regularização registral é uma coisa, só é dono quem tem a propriedade. Muitas pessoas têm escritura pública, tem contrato de gaveta, tem papel timbrado do juiz, né, um formal de partilha, uma carta de adjudicação, uma carta de matação. Eu sou dono. O juiz falou que eu sou dono. Não é dono porque quem fala que você é dono é o cartório de imóveis, não é o juiz. Ele falou que você é dono ou não vale nada. Nós temos que tomar cuidado. De fato, todo mundo erra nessa história. Mas a gente precisa saber o que é propriedade. E a propriedade é um documento só. Um documento só prova a propriedade. Qual que é? Certidão de propriedade. Seja matrícula ou transcrição. Professor Júlio, eu não posso fazer uso capião porque esse imóvel não tem matrícula. Nada a ver, hein? Matrícula e transcrição é a mesma coisa. É que nem SIC e CPF. Hoje nós chamamos de CPF. No passado era transcrição. A placa do carro hoje aparece Brasil. No passado aparecia a cidade. Então, são mudanças que vão ocorrendo na vida, mutações, mas transcrição e matrícula é a mesma coisa sim. É que a matrícula é mais moderna. A partir de 76 começamos a usar a matrícula porque é outra qualidade. Não é tão precária igual a transcrição. Mas quem tem transcrição tem registro. Muitas vezes a pessoa parou lá atrás, lá no passado, continua uma transcrição aberta, não tem matrícula, mas é considerado registro. Tá? Então, ponto importante. Vamos lá. Nós temos no Brasil 3 procedimentos de uso capião. 3 procedimentos de uso capião. Judicial, extrajudicial e administrativo. E eu vou contar a verdade hoje, hein? Porque estão vendendo uma coisa para nós que não existe.
A internet, eu adoro. Hoje, o professor Júlio, apesar de ser gordinho, né? O professor come muito, adoro comer. Mas eu gosto de fazer uma esteirinha, gosto. Né? Professor, mas você faz esteira lá? Faço. Você não acha que eu já serei mais gordinho ainda? Mas vou contar uma coisa pra você. O YouTube tá chato, hein? Porque o que tem de propaganda é brincadeira. E fora, gente, eu escuto muita música no YouTube, mas tem muita coisa errada. Todo mundo liga uma câmera e sai falando. Eu acho que tem que fazer o que quer nessa vida. E o sol é para todos. Mas ensinar errado, orientar errado, é brincadeira. E agora tem os milagreiros, né? Caixa preta, caixa azul, caixa amarela. Todo mundo é rico no YouTube, no Instagram, todo mundo é rico. Todo mundo é bem sucedido, todo mundo é especialista. Né? Que você vai fazer o meu curso, você vai ganhar milhões. Ó, 300 mil, 30 mil no mês, hein? Cada conversa fiada. E tem gente que cai. Gente, o que a gente tem que buscar na vida? Presta atenção. É conhecimento. Porque as oportunidades vão passar na vida e a gente está preparado. A hora que você atender um cliente, você vai fazer um uso campeão maravilhoso, vai ganhar ação, outras pessoas vão te procurar, às vezes é um uso campeão seu, da sua família. Então nós temos que nos preparar, estudar, e tudo, é tão gostoso estudar, até culinária, tudo. Só que nós temos que entender que o conhecimento é uma obrigação nossa, para a gente evoluir como profissional, como pessoa. Agora, não podemos fazer curso achando que vamos ficar milionário. Isso é golpe, gente. Cai quem quer. Né? Não existe os grandes honorários da advocacia. Os grandes honorários da advocacia, eu vou ser sincero para você, tá na profissão que você ama, no ramo que você ama e domina. Aí você vai ter grandes honorários de qualquer coisa. Professor, eu sei fazer bolo, você é bom nisso? Você vai ganhar dinheiro. Né? Você vai ganhar dinheiro porque você ama o que você faz, você vai ter uma grande clientela. Né? Vai ter clientes, vai ter procura. Então, tudo que a gente se propõe a fazer e você domina o assunto, tem que dar certo. E vai dar certo. Eu não vejo diferente. Se você é honesto, estudioso, trabalha bem, o que você escolher na tua vida vai dar muito certo. Agora, um curso que promete honorários, grandes honorários, os segredos, é mentira. Por que eu estou falando isso? Porque hoje estão vendendo para nós que a advocacia extrajudicial dá muito dinheiro. Cuidado, né? Eu vou ser muito sincero, a advocacia extrajudicial é muito interessante. Eu tenho um livro da advocacia extrajudicial. Eu ensino muitas coisas nesse meu livro. Adoro quando existe a oportunidade de fazer extrajudicial, mas nem sempre é possível. O inventário extrajudicial, muito legal, não tem litígio, não tem menor, não tem testamento, não tem incapaz, você vai fazer inventário extrajudicial. Divórcio nem se fala, maravilha fazer extrajudicial. Fazer naquelas, né? Porque o máximo que a gente vai fazer é uma minuta. Ou conferir a escritura pública do tabelião, a verdade é essa. Só que não é o que venderam para nós no uso capião. Estão vendendo uma coisa que não existe, estão enganando as pessoas. E eu, como faço muita mentoria, eu faço uma média de 60 mentorias por mês de advogados, o que tem de advogada que começa a chorar, desabafar, professor Júlio, estou desanimado. Estou desanimado porque eu fiz um curso dos grandes honorários da advocacia, o grande nicho, 40 mil reais por mês, eu não estou ganhando isso, professor. Eu sou incompetente. Eu falo, não é você incompetente, você caiu num golpe. Te venderam uma coisa que não existe. Você foi ver se a pessoa tem ações de uso campeão no nome? Não acha uma. Acha ação previdenciária, trabalhista, ou às vezes a pessoa é procurador e vive de outra coisa, no município. Às vezes a pessoa nem advogado é, cartorário, juiz. Então, você para pensar. Se eu não ganho dinheiro com aquilo que eu não faço, como que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro? Ó, gente, eu vou te vender, viu? Vou matar dragão. Tá, mas você já viu o dragão? Não, nunca vi. Você já matou um dragão? Não, nunca matei. Não tem lógica, né? Então, muitas vezes, sabe o que está acontecendo hoje, gente? Nós queremos as coisas muito rápidas, né? Imediatismo. Então, nós caímos nesses cursos porque muitas vezes a gente acha que vai ganhar dinheiro no dia seguinte. E não é, a vida não é assim. O professor Júlio, quantas palestras eu dei pela OAB, CRES, para ter hoje o número de ações dos campeões no Brasil todo? Me especializei numa coisa focado. Sou advogado de direito civil, sou professor de direito civil. Adoro o direito de família, acho interessante, direito médico, divórcio, falo muito de divórcio. Eu gosto o direito civil num todo, mas sou especialista em regularização de imóveis. E o uso campeão foi o que me transformou na minha vida. Mas é diferente. Quantos anos estou nisso? Então, cuidado, tá, gente? Eu falo isso porque eu quero o seu bem, não quero que você fique frustrado por muita gente que só pensa em vender curso. Capaz dessa pessoa ficar rica, né, vendendo curso, mas não vai deixar ninguém rico, não. Mas eu acredito também que não fique rico, não, porque eu acredito muito na lei do retorno, na vida. Né? Não dá para enganar os outros, não. Vamos lá, gente, olha só, ó, vem comigo aqui. Nós temos 3 procedimentos de uso capião: judicial, extrajudicial e administrativo. Uma vez eu escutei na internet, uso capião é a última alternativa de regularizar um imóvel. Não. Quem fala isso não é do ramo. Desculpa. Porque o uso capião não é a última alternativa.
É a primeira alternativa. Eu te garanto que é a primeira alternativa com muita propriedade. Eu não vou brincar com o meu cliente, com a minha situação, com o imóvel da minha família, porque eu acho bonitinho fazer a edificação compulsória. Não acho bonitinho fazer a edificação. Põe uma coisa na cabeça. Se cabe uso capião, é porque o seu cliente ou você tem os requisitos. Posse, mas pacífica e nos donos. É o uso capião que você vai fazer. A edificação compulsória é uma ação traiçoeira. Você ganha e não leva, porque você não consegue registrar. Porque o cartório achou vícios no contrato. É uma ação extremamente traiçoeira. Hoje existe o formato extrajudicial, mas é perigoso, não vai dar em nada, você vai perder tempo. Quando eu falo de uso capião, é uma forma originária e não derivada. Então o cartório é obrigado a abrir uma matrícula nova, o cartório é obrigado a registrar a sentença. Então a chance de dar errado é muito pequena. Pode até dar. Algumas peças de uso capião não têm a descrição e localização do imóvel. Quando não tem a descrição e localização do imóvel, alguns cartórios no Brasil alegam, não vou registrar porque não tem a descrição do imóvel. Então aí o que você tem que fazer? Desarquiva o processo, leva a descrição do imóvel, uma topografia atualizada. Então, claro que pode enroscar em alguma situação, em algum fator, em algum lugar do Brasil, mas é muito difícil. Quando você faz o capião, é uma bazuca. E se você tem a oportunidade de ir para a guerra com uma bazuca, né? Você vai pra bazuca, você não vai com uma faquinha. Você vai com uma faquinha pra quê? Porque eu sou herói, você vai morrer. Você vai morrer. Tá falando em guerra, pelo amor de Deus, né? Precisa parar com isso. Cada dia é uma guerra nova, meu Deus do céu. Por mais paz no mundo, né, gente? Deus do céu. Então cuidado, tá? O uso capião não é a última alternativa. Quem fala um negócio desse tá falando um negócio absurdo. Outra coisa também, o professor deu uma entrevista no artigo 5º da TV Justiça, recentemente, com outro doutrinador, e outro falando sobre o uso capião, os dois. Ah, mas o uso capião é uma ação muito demorada. Não, não é não, gente. Eu vou ser muito sincero e eu provo o que eu falo. O professor não está aqui para falar balela. Né? Eu vou fazer isso com você. Eu tenho muita responsabilidade no que eu faço e gosto muito do que eu faço para fazer um negócio desse. Eu tenho várias ações de uso capião no Brasil todo que duraram menos de um ano. Osasco é um grande exemplo. Osasco. Sou fã do município. Porto Alegre. João Mendes, 1 ano e meio. Então, várias ações que duraram menos de um ano, muitas que duram 1 ano e meio, no máximo 3, no máximo 2, no máximo 1 e meio. Então, já foi uma ação demorada. A ação do uso capião não é demorada. O processo é digital. Se você entrega tudo certinho, tudo bonitinho, acabou. Não tem muito o que fazer. São quatro etapas da ação do uso capião. A primeira é postulatória, você pede. A segunda já entra na citação. Se enroscar um pouquinho na citação, porque alguém se opôs, aí pode atrasar um pouquinho. Depois vamos para pericial, depois o juiz vai julgar. Então não tem muito o que atrasar o uso capião. O uso capião pode ser demorado porque muita gente se habilitou, aí atrasa, porque todo mundo tem que se manifestar. O judiciário abre prazo para você se manifestar sobre alguém que se manifestou na ação do uso capião, seja em contestação ou terceiro interessado. Ou o cartório é ruim. Quando o cartório é ruim porque falta funcionário, falta vontade, tudo que for lá vai travar. Então não é culpa da ação do uso capião. Então a ação do uso capião não é demorada. Bobagem quando a gente escuta isso. É quem não faz, quem não atua. Tem muita gente que vive de outras coisas e não advoga. Advogar é uma coisa, ser portador de OB é outra coisa, você sabe disso. Né? E hoje em dia nós temos muita gente que tem OB e não advoga, então é diferente. Né? É diferente. Cuidado, tá? Muita atenção aqui, ó. Quando eu falo da advocacia no uso capião, o que eu quero a sua atenção? Nós temos o uso capião judicial, o extrajudicial administrativo. O administrativo é a REURB, gente. REURB. Que é um negócio nota 1000, hein? Você cobra... Força, galera! Vai, força aí, não dorme não, hein? Toma café aí, ó. Vai lá. Tô de olho em todo mundo aqui, hein? Ó, o professor tem 2 computadores, o outro tá aberto só no rostinho de vocês aqui. Ô, Leni, não se esconde não, o João também não, tá? Tem um botão aqui que eu aperto aqui, mesmo você não aparecer na câmera, eu vejo você, hein? Ó, gostei de ver, ó. Senti firmeza, hein, João? Opa! Leni, gostei, hein? Isso aí, somos corajosos, é isso aí. Ó, gente, o que eu quero passar para vocês? Ó, vender uma coisa para nós, que o uso capião extrajudicial é muito fácil, muito simples, não é a realidade, tá? Porque eu não quero que você passe nervoso. Eu não quero que você perca 6 meses, 1 ano, gaste dinheiro e depois escute de alguém, olha, doutor, doutora, tem que ser judicial mesmo. Por favor, preste atenção aqui, eu quero o teu bem. O uso capião extrajudicial, fui o 2º ou 3º advogado no Brasil a fazer. Se você procurar no Google, você vai achar.
Saiu na revista Tribuna do Direito, saiu na revista Carta Forense, saiu até na Veja. Eu fui o segundo advogado no Brasil, eu consegui fazer o registro de um uso campeão extrajudicial. Gente, eu gostaria muito que tudo que batesse no meu escritório em relação ao uso campeão fosse extrajudicial. Mas não dá. E eu não vou enganar ninguém. Eu não vou enrolar ninguém. Eu não vou porque o cliente vai deixar de ser meu cliente, vai ficar chateado comigo, vai perder dinheiro, vai perder tempo. Cuidado. O uso campeão extrajudicial, aquele que é feito no cartório, e aqui é conversa de advogado e não de cartorário, porque quem é cartorário enxerga de dentro do cartório para fora. Você vai me desculpar, tá errado. Você tem que enxergar de fora para dentro. Tá errado. Então vamos lá, vem comigo aqui, ó. Quando eu falo de uso campeão extrajudicial, eu quero dizer para você com muito carinho que o extrajudicial, de cada 100 casos de uso campeão, vai ser 1, 2 no máximo, dependendo da cidade. E aí eu vou falar o porquê. Porque se tem litígio, não é uso campeão extrajudicial. Não é uso campeão extrajudicial. Se tem litígio, eu vou ter que fazer judicial. Se o cartório da cidade é conservador, e a maioria ainda é, e eu te explico por quê, tudo tem uma resposta. Ah, professor, o extintor é vermelho porque vermelho é bonito. Não é. Tem um livro que fala a teoria das cores. Tudo tem sentido. Você vai no McDonald's, por que o McDonald's é vermelho e amarelo? Porque é a cor da fome, não é isso? Por que o extintor é vermelho? Porque na hora do desespero é a cor que a gente enxerga. Então tudo tem uma resposta. Por que o uso campeão extrajudicial não pegou do jeito que a gente achava que ia pegar e nunca vai pegar do jeito que a gente achou que ia pegar também? Porque o uso campeão extrajudicial é o mundo ideal. Eu tenho que ter contas de consumo, à vontade, contrato, planta atualizada, e não é a realidade do brasileiro. O brasileiro, quando nos procura, ele tem muitos documentos para fazer uso campeão. Claro que tem. Mas não tem tudo que a gente precisa, não tem tudo que a gente necessita. Muitas vezes os documentos são confusos, são contraditórios, não existe uma ordem cronológica. Outro detalhe importante, o brasileiro quando nos procura para fazer uso campeão, existe litígio ou iminência de litígio, ou seja, o vizinho está falando que o imóvel é dele, que o terreno do fundo é dele, parte do terreno, ou um herdeiro, não, esse imóvel é meu, você não vai ficar com ele sozinho porque eu também sou herdeiro. Se tem litígio nesse litígio, não dá para fazer extrajudicial. Volto nos cartórios. Os cartórios são conservadores e tem uma explicação para isso. Porque a alegação dos cartórios, o professor que faz muito treinamento em cartório, de uso campeão inclusive, os emolumentos do cartório é igual o salário do professor Raimundo. É muito pouco para a grande responsabilidade do cartório. Então o tabelião só vai lavrar a escritura pública se ele vê que não tem dor de cabeça, porque o cartório, o tabelião de notas, entende que para lavrar uma escritura pública de uso campeão, ele assume muita responsabilidade. Ele tem gasto, muitas vezes, de fazer diligência até o local, gasolina, tempo. Então ele prefere não fazer, se for algo arriscado. E a mesma coisa acontece, principalmente acontece com o registrador. O registrador não faz uso campeão quando existe qualquer situação confusa, contraditória, temas polêmicos de uso campeão. E você vai me desculpar. Quem está aqui comigo sabe que eu estou falando a verdade. Quando nós vamos fazer uso campeão, são situações o quê? O imóvel é público, então a gente precisa de uma jurisprudência forte para conseguir ganhar a ação. O imóvel tem que ser, talvez, desafetado, patrimônio público desafetado. O cartório não vai fazer. Uso campeão de herança é um tema polêmico, o cartório vai fugir também. Uso campeão de vaga de garagem, uso campeão que envolve um imóvel superior ao módulo rural, ou totalmente em desacordo com o plano diretor, o cartório não vai fazer. Porque o cartório não quer briga com ninguém. O cartório não quer que amanhã ou depois alguém faça uma ação de nulidade e o registro que ele fez não vale nada. E vira um boato entre os cartórios, entre eles, entre a população. Então o cartório não está errado, gente. O cartório está certo. Inventaram um procedimento legal, seja bem-vindo esse procedimento, sou fã, mas nem sempre dá para usar. Usamos muito o divórcio, a retificação diária, o inventário extrajudicial, mas o uso campeão é esse feijão com arroz. Não vai sair muito disso, não. Não vai sair muito disso porque não combina com a nossa cultura, não combina com as nossas necessidades. Quando dá para usar, nós vamos usar, mas nem sempre dá para usar. Então, cuidado. Olha só, Valéria, estou com febre e tomei remédio. Valéria, força aí, melhoras aí, tá bom? É ruim, febre é ruim. Quando nós falamos de uso campeão, então, de cada 100 casos, gente, com muito carinho, 98, 97 vai ser judicial mesmo, tá? Então, não é um problema seu, não é um problema local, é um problema do sistema, é um problema cultural. Dessas 3 opções que nós levamos para o extrajudicial, também não é tudo extrajudicial, não. Eu diria que metade ou mais é reurb. É mais fácil em alguns locais você fazer reurb, que é o uso campeão administrativo. Você faz um requerimento e protocola na comissão de regularização fundiária da prefeitura,
do município, do local. Esse requerimento é cobrado, o advogado cobra o mesmo valor que uma peça de uso capião, seja extrajudicial ou judicial, por isso é chamado de uso capião extrajudicial. Esse requerimento, o protocolo na prefeitura, e a prefeitura, essa comissão de regularização fundiária, vai dar o devido andamento. Se a prefeitura entender que é caso de dar o deferimento ao requerimento, vai ser expedida uma certidão de regularização fundiária, você pega essa certidão de regularização fundiária e registra no cartório de imóveis. Essa é a ideia. Registrando no cartório de imóveis, se tudo correr bem, se o cartório de imóveis aceitar, tem muitos cartórios que são conservadores e não aceitam, aí você consegue fazer o quê? Você consegue, de fato, a regularização daquele imóvel de forma considerada originária também. Tá? Então, professor, quantos procedimentos nós temos de uso capião? São 3, hein? Judicial, extrajudicial e o procedimento administrativo. Muita gente ainda confunde no Brasil o procedimento extrajudicial com o administrativo. E são procedimentos diferentes, hein? O extrajudicial, estou falando de uma proposta de uso capião no cartório, com a ajuda do tabelião mais registrador. Tudo vai parar no registrador. O administrativo, estou falando do município, a comissão de regularização fundiária. Então, professor, mas tem livros por aí, tem gente falando que o uso capião é administrativo e ensinando como se fosse extrajudicial. Está errado. Está errado porque são institutos iguais, né? Uso capião e uso capião, mas procedimentos diferentes, tá? Então, cuidado com isso. 3 procedimentos nós temos. Em relação a modalidades, tipos e espécies de uso capião, também um equívoco muito grande. Na graduação, nós aprendemos 2 espécies. Alguns professores que gostam mais do assunto, 5. Eu falo isso porque eu dou aula na graduação, eu vejo isso, os alunos comentam isso também. Não é culpa do professor, é culpa da falta de tempo, é culpa da ementa, do cronograma de ensino das faculdades da graduação. Quando nós falamos aqui de uso capião, gente, nós precisamos sempre lembrar que nós temos 36 espécies de uso capião. É real. Professor, mais uma vez, eu escutei alguém falando, na prática, ô José, só 5 tá bom, viu? Não tem só 5 tá bom. Eu jamais gostaria de escutar isso de um médico. Olha, professor Júlio, eu conheço 3 medicamentos e tá bom, viu? Tem uns 30 aí, mas outros não vale nada, viu? Não, eu quero que o senhor, que a senhora, doutora médica, conheça todos os medicamentos sobre a minha enfermidade, a minha doença, porque eu quero tomar o medicamento certo, o melhor medicamento para mim. Eu acho que o cliente pensa assim, nós pensamos assim. Então falar que só 5 espécies de capião tá bom, que o resto é balela é uma ova. Quer enganar quem? Nós temos 36 espécies, nós temos que dominar essas 36 espécies, doutores. Como que eu vou alegar um negócio desse? Que absurdo, que falta de respeito. Subestimar a inteligência do ser humano, do advogado, da advogada? Não. Temos 36 espécies e precisamos aprender essas 36 espécies. É necessário para que possamos, de fato, aplicar a espécie mais adequada. Eu vou tratar aqui das principais espécies, claro que não só das 5, é muito pouco, mas nós precisamos saber que eu preciso sim entender o que é uso capião, entendendo todos os procedimentos, todas as espécies. Não existe isso, algumas não são usadas, todas são. Tem uso capião de vício registral. Tem um monte de ação no escritório, acho que eu tenho mais de 50 ações de uso capião de vício registral só em São Paulo. Se for contar dos outros estados, a gente vai para 120. O que é o uso capião de vício registral? É um uso capião que é feito numa situação que o meu cliente ele tem um vício registral. Esse vício registral pode ser sobreposição diária. Força, doutora Vânia, que está com febre, mas está aqui presente, hein? O uso capião de vício registral pode ser usado como ação, com esse nome, hein? Ação declaratória de uso capião de vício registral. E pode ser usado como tese. Quando eu falo de vício registral, existem situações de sobreposição de matrícula, uma matrícula em cima da outra. Existem situações também do imóvel que não tem registro em lugar nenhum. Professor, uma vez eu escutei falar que todo imóvel tem registro. Tem registro nada. Tem muito imóvel que não tem registro. O Brasil é o queijo suíço. 75% dos imóveis são irregulares no Brasil, alguns estados 62, 63, 58, mas em regra a pesquisa geral revelou que 75, né? Tem uma diferença de estado para estado, mas é uma realidade. E nós temos sim algo em torno de 30% dos imóveis no Brasil, é triste ou vergonhoso falar, mas é uma realidade, algo em torno de 28 a 31% no Brasil são imóveis que não têm registro em lugar nenhum. Isso quer dizer que são imóveis que não têm origem registral. Se você puxar a origem, não tem transcrição, não tem nada. Não tem nem a certidão paroquial, registro paroquial. O registro mais antigo que nós temos no Brasil é o registro paroquial, né, gente? Não tem.
É uma vergonha. Mas ainda é assim. Falha lá atrás, no passado, onde a origem do direito registral era a Igreja Católica que registrava. Quando eu pego a matrícula, não sei se você parou para pensar nisso, mas dá uma olhadinha depois. Quando eu pego uma matrícula, em cima aparece assim, ó, título anterior. A matrícula, aparece título anterior. Então, a regra da matrícula é eu descobrir quem é dono, quem é proprietário daquele momento, mas eu consigo fazer uma pesquisa lá para o passado. A matrícula é gostoso estudar a matrícula por causa disso. Você consegue fazer uma pesquisa histórica do imóvel. Você consegue no título anterior, desse título anterior você vai no outro título anterior. Então você vai descobrindo a origem do imóvel. Quando você faz esse tipo de pesquisa, normalmente a origem do imóvel é uma fazenda. É uma transcrição, uma área maior. Toda a fazenda foi virando o que é hoje, matrículas menores. Mas o interessante é que quando você faz uma pesquisa muito aprofundada, chegando ao passado realmente, você vai verificar que normalmente a origem do imóvel é a Igreja Católica. Tanto é que o registro mais antigo que no Brasil que nós temos é a certidão paroquial. E essa certidão paroquial, ela prova, né, que você, que o imóvel, a origem, era com base na Igreja Católica. E é muito bom fazer isso. Essa pesquisa era interessantíssima. Muitas vezes o cliente nos contrata para fazer isso. Eu nunca vou esquecer de 2 sócios que me contrataram, 2 incorporadores, me contrataram para fazer uma pesquisa registral, porque os imóveis, o empreendimento que eles fizeram numa cidade do interior de São Paulo, não deu certo. Empreendimento lindo, com preço, fizeram pesquisa de mercado, mas não deu certo. Porque as pessoas compravam e desistiam, compravam e desistiam. E por que desistiam? Porque existia um boato na cidade. Quando a pessoa comprava aquele imóvel, ela parava num bar, num restaurante. Você comprou imóvel ali? Nossa, na Zona Sul? Mas aquele imóvel é assombrado. Você comprou lá um lote? Você comprou lá um imóvel? Uma matrícula? Eles fizeram vários sobradinhos e alguns lotes. Existia um boato na cidade que era assombrado. Quando o professor fez essa pesquisa registral, eu consegui chegar até a certidão paroquial, e a certidão paroquial constava que ocorreram alguns sepultamentos naquela região. Então, não que era mal assombrado, né? Como diz o padre Quevedo, né? O falecido padre Quevedo, isso não é que existe. Mas, de fato, corpos foram sepultados naquele local. Então, olha como o direito registral nos permite fazer essa pesquisa. Por que eu estou entrando nesse mérito? Porque o uso capião é isso, é direito registral. Eu consigo transformar a posse em propriedade. Nós falamos aqui, nós podemos usar para várias outras coisas, né? Importantes, inclusive, até para evitar a desocupação, a perda do imóvel, o imóvel ser rematado no leilão. Então nós temos várias estratégias que o uso capião pode nos ajudar, impactando na vida das pessoas. Mas é importante saber que o direito registral ele é muito presente. Quando nós falamos aqui, gente, da regularização registral é uma, regularização na prefeitura é outra. Sempre lembrando disso. As pessoas acham que regularizou o imóvel no uso capião já automaticamente regularizar a prefeitura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos o uso capião, então, judicial. Temos que respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil. Temos o uso capião extrajudicial, aquele que é feito no cartório. E temos o uso capião de fato, que é o chamado uso capião administrativo. Então, importante também. Olha a Thaís aqui falando, boato de cemitério indígena no Rio Grande do Sul. Tem esse boato também, tá vendo, Thaís? É verdade. Acontece também. Sou do Rio de Janeiro e aqui tem muita influência do meio jurídico para encaminharmos demandas para cartórios. Tem, eu vou explicar, quero contar um detalhe também. Vem comigo aqui, ó, presta atenção que isso é sério, hein? Vamos lá. Doutores, doutora Thaís, voltou aqui, ótimo, muito bom. O que eu quero falar para vocês? Advocacia, nós temos que ser fortes. Não é fácil ser advogado. Depois eu fico louco com gente que não é advogado, né, cartorário ou coisas assim, querendo ensinar a gente a ganhar dinheiro na advocacia. Eu fico doido com isso. Quem me conhece sabe que eu sou do bem, sou de fazer amizade, não gosto de ego. Eu acho que a gente tem que ser do bem, tem que ser humilde, uma classe mais unida. Mas virou palhaçada o YouTube e o Instagram, né? Virou palhaçada. Por quê? Porque a advocacia, nós temos que ser fortes e unidos. Existe um sistema muito complicado. Hoje o cliente muitas vezes ele é agressivo, não respeita o advogado, a advogada, mas eu acho que não é só o advogado, acho que é o médico, está faltando respeito entre as pessoas, essa é a verdade, né? Respeito e educação. Mas outro ponto que eu queria falar para você, existe um sistema, gente. Se você não enxergou isso, você tem que enxergar. É a chamada jurisdição defensiva. O que é isso? Cada um vê o teu lado. Tropa de elite. Pega o corpo aqui, né? Vocês já assistiram o filme Tropa de Elite? O que acontece no Tropa de Elite? Joga o corpo para lá. Por que joga o corpo para lá? Porque entra no índice de assassinatos, homicídios lá no outro município. E é isso que acontece no Brasil, no judiciário. Muitos juízes querem se livrar das ações, redistribuindo. Ó, a competência é dele, não é minha, hein? Tô fora, hein? Mais ou menos isso.
Então, hoje, se você não for especialista e firme na sua advocacia, você vai passar nervoso. Porque você tem que ser firme. Para ser firme numa coisa, você precisa entender. Então, entrando no mérito aqui da Thaís, olha como a coisa é feia. Olha o que chegaram a fazer no Rio de Janeiro. Inventaram, literalmente inventaram, no Rio de Janeiro, uma associação. Essa associação começou a fazer enunciados. Associação de Magistrados no Rio de Janeiro. Essa associação começou a fazer, sim, vários enunciados. Então, os juízes, amigos, associados dessa associação, com interesse próprio, começaram a fazer o quê? Fazer enunciados, se fortalecendo para se livrar dos processos. Então, muitos advogados, advogadas, muitas vezes advogado, advogada que não era de outra área, ou muitas vezes aquele advogado que é inseguro, isso acontece, é normal, distribuir uma ação de usucapião, caía com um juiz desse, uma juíza dessa, que, desculpa falar, para mim é um bandido, que acontecia? O juiz, a juíza, ele dispensava a ação, dispensava não, vamos ser sinceros, julgava extinto o seu processo sem resolução do mérito. Ou seja, você passava vergonha com o seu cliente. Passava vergonha com o seu cliente, porque o seu cliente muitas vezes vai falar, doutor, você errou a ação. Você errou, você me orientou errado. E não era isso. De fato, o que aconteceu? Os juízes usaram um enunciado que eles criaram nessa associação, dizendo que era pré-requisito. Para você me procurar aqui, Poder Judiciário, você precisa tentar fazer no cartório, é pré-requisito. Não existe isso, né, gente? Não existe isso. Esse enunciado dessa associação, chamada de SEDES, enunciado inclusive 108, enunciado criminoso, mas passaram vergonha. E tem que passar vergonha. Quem é do mal, quem é ruim, quem gosta de jogar, tem que passar vergonha. Então a associação e todos esses juízes passaram vergonha. O que aconteceu? Graças a Deus, tem uma luz no fim do túnel. O Superior Tribunal de Justiça declarou, a terceira turma, entendeu que o ajuizamento de ação de usucapião independe de pedido prévio de via extrajudicial, que já estava muito bem definido, gente? Já estava muito bem definido, provimento 65, o próprio artigo 216A da Lei 6.015, ou seja, já estava muito bem definido. Mas tiveram que fazer um julgado de um RESP contra esse ato criminoso. Então, a terceira turma mandou muito bem, temos que elogiar a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o ministro, acho que o relator na época era o Vilas Boas, Cueva, decidiu, acabou com essa palhaçada, gente? O RESP 1796, 394, 1796, 394, acabou com essa palhaçada dizendo que esse enunciado, ou seja, enunciado 108 do SEDES do Rio de Janeiro, vá para o inferno, que não vale nada, vale menos que um papel de pão. E ainda bem, gente? Porque já pensou, cada estado começa a criar associações e eu vou julgar extinto, viu? E nós sabemos o peso disso para o advogado, advogada. Porque o cliente, muitas vezes, confia no advogado, advogada, mas aquele cliente que não é tão confiante assim, ou muitas vezes é um cliente mais desconfiado, vai falar, não, juiz é Deus. E se os deuses já falaram que tinha que passar no cartório, o advogado me orientou errado. Então, é algo muito sério um negócio desse, criminoso mesmo. Pode gerar um assassinato contra um advogado, advogada. Pode. Um homicídio, pode acontecer, Pode gerar, pode sim, se não gerou reclamações mal bem indevidas, porque dá a entender que o advogado errou feio. Então, gente, infelizmente, no usucapião, no Rio de Janeiro, eu vou ser muito sincero, outros estados não existe a necessidade, graças a Deus, mas talvez no Rio de Janeiro é importante você abrir uma preliminar antes dos fatos e colocar. A ação de usucapião não depende de usucapião extrajudicial prévio. Ou coloca lá em caixa alta, a ação de usucapião não depende de procedimento extrajudicial prévio, conforme RESP 1796-394. Isso lembra, sabe o que, gente? Olha que ridículo, Olha como o sistema é podre. Isso lembra a trabalhista. Lembra a reclamação trabalhista? Para quem atuou ou atua na trabalhista? No passado, acho que antes da reforma, colocava lá o quê? Preliminar. Preliminar dizendo, eu posso fazer uma ação trabalhista sem passar pela comissão de conciliação prévia.
Tá? Isso não é trabalhista, quem é da área. Tinha que fazer isso. Olha que ridículo. Fica aquelas peças pesadas, cansativas. Ou seja, o Brasil é um país complicado. Acho que todo lugar é, né, gente? Onde tem ser humano é complicado. Envolve ego, interesse, dinheiro. É complicado. Mas vamos acreditar no bem. Tem muitas pessoas boas ainda. Então, o sistema sujo, né, fez com que o advogado, se for advogar no Rio, o professor também advoga muito no Rio, tem até OB no Rio também, tem que fazer isso. Tem que criar uma preliminar mencionando essa decisão do STJ 1796-394 para poder deixar bem claro, ô juiz, ô juíza, se você é do bem, não é para você o recado, mas se você é criminoso, tá? Segue o recado aqui porque eu não quero passar nervoso no meu cliente. Mais ou menos isso. Olha que nível, né? Olha que nível. Então, importante isso, tá, gente? Então, a ação de usucapião não depende de procedimento extrajudicial prévio. Então, importante saber disso, ok? Então, é a realidade, é o país, tropa de elite, né? Pena que a nossa classe não é unida, né, gente? Eu sempre falo que a nossa classe tinha que ser mais unida, mas infelizmente não é, né? Então, a gente precisa fazer curso, atualizar para poder se defender e defender o nosso cliente. Vamos lá, ó. Então, ponto importante, hein? O que eu quero trazer para você aqui? Então, uso capião, quando você decide usufruir do Poder Judiciário, ação de uso capião judicial, não é pré-requisito passar no cartório. Então, isso é importante. Mais um ponto que eu quero tratar com vocês aqui também é necessário. Eu falei do uso capião do uso capião de vício registral. Quando que eu vou usar o uso capião de vício registral? Eu vou usufruir desse uso capião toda vez que, de fato, o meu cliente mencionar que o imóvel dele não tem registro em lugar nenhum. Só que não é só mencionar, hein, gente? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso, nesse caso, ter a certeza que o imóvel não tem registro em lugar nenhum. E aí eu pergunto para vocês que estão assistindo a aula aqui, quando que eu provo isso, hein, gente? Como que eu provo que o imóvel não tem registro em lugar nenhum? Com que eu provo? Pronto, com que eu provo? Com a nota devolutiva, né? Então, se eu estou alegando que aquele imóvel não tem registro em lugar nenhum, eu vou apresentar 1, 2, 3 notas devolutivas que eu pesquisei no cartório e não tem registro em lugar nenhum. Normalmente o cartório tem que fazer, né? Uma nota devolutiva dizendo, ó, esse imóvel não pertence à minha competência, não consta nada no meu cartório. Então é importante fazer isso, né? Fazer essa nota, o cartório tem que fazer obrigatoriamente essa nota devolutiva e eu vou juntar essa nota devolutiva lá no meu processo, né? Quando eu vou usufruir do uso capião, chamado uso capião de vício registral, tá? Então é importante esse uso capião, eu posso usar ele como ação ou como tese, hein? Uso capião de vício registral. Outro uso capião que eu queria falar com os doutores aqui é também o uso capião chamado paroquial, né? Um uso capião esquecido, nós não aprendemos na graduação, é uma judiação. Professor Júlio, quando que eu vou usar o uso capião paroquial? Quando o imóvel do meu cliente tem vínculo com uma igreja católica, é muito comum fazer uso capião para uma igreja católica. O professor foi contratado aqui, Aparecida, contratou o professor, eu fiz a regularização de pelo menos aí, eu acho que foram 187 terrenos, né, da igreja. Então, é muito comum, isso acontece na sua cidade, você pode advogar para o padre. Então, quando existe um vínculo para cultos religiosos, não é só a igreja católica, tá? Existe um vínculo para que aquele terreno, aquele imóvel seja utilizado para cultos, né? Independente da religião, é possível fazer também o uso capião paroquial, tá? Então, tem que provar isso. Ó, aqui é um centro espírita, aqui é uma igreja católica, aqui é uma igreja evangélica. Eu consigo usufruir da tese ou da ação de uso capião paroquial. Qual que é a vantagem? Eu tenho uma redução de 3 anos, né? Eu consigo fazer um uso capião com 3 anos de posse. Essa é a grande vantagem do uso capião paroquial, que muitas vezes não é ensinado na faculdade também. Mais uma espécie de uso capião, que eu queria falar com você, uma espécie, modalidade, tipo interessante, para você ver a importância de conhecer essas 36 espécies. É o uso capião de coisa própria, né, gente? Existe um boato muito grande, é muito comum um boato. Ah, se você tem um imóvel no nome, você não pode fazer uso capião. Pode sim. Pode fazer o uso capião sim. Esse uso capião pode ser feito quando você tem um imóvel, ou o cliente tem um imóvel no nome parcial. Não total, senão não teria lógica, mas parcial. Quando que eu vou fazer esse uso capião de coisa própria? Olha o nome, hein? Pode ser tese, pode ser ação. Ação de uso capião de coisa própria. Eu vou fazer esse uso capião toda vez que o meu cliente já tenha 10%, 90%. Ele tem sim um percentual na matrícula, ele é coproprietário, mas ele não tem a totalidade. Professor, mas isso vai acontecer quando? Em diversas situações, gente, em diversas situações. É muito comum isso acontecer, sabe quando? Isso acontece muito? É muito comum isso acontecer em situações que eu compro o imóvel de vários herdeiros. Eu consigo regularizar através de um inventário de um, inventário do outro, mas outro herdeiro sumiu. Ou seja, chega uma hora eu tenho 90% da matrícula no meu nome, mas eu não tenho tudo. Me resta fazer o quê?
uso capião para eu atingir a totalidade. Esse chama uso capião de coisa própria, tá? Então, muita atenção e muito cuidado em relação a isso. Uso capião de coisa própria, tá? Esse é o nome correto, esse é o nome que nós vamos usar. Outro ponto que eu queria tratar com vocês também, outro ponto importante, nós falamos aqui da soma da posse, né? E a soma da posse nós já sabemos quando nós podemos usufruir. A soma da posse pode ser originária, eu recebo do meu pai, da minha mãe, e pode ser derivada. A soma da posse pode ser comprada, né? E eu faço uso capião com um dia de posse e eu usufruo da soma da posse. O contrato você já sabe qual que é. O contrato é a cessão de direitos possessórios e afins. Pode ser por escritura pública e pode ser também por instrumento particular. Outro ponto que eu quero trazer para você, também merece uma atenção especial. Hoje nós temos a possibilidade de usar a soma da posse, mas nós temos a possibilidade também de usufruir da posse complementar. Eu quero que você anote aí, porque isso é muito importante e pouca gente sabe disso. Professor Júlio, o que é essa tal posse complementar ou suplementar? É o nome dado também. Vamos lá. Nós aprendemos lá na graduação de Direito que o uso capião eu posso fazer quando meu cliente ou eu tenha 5 anos de posse, 10 anos de posse, depende do uso capião que eu vou escolher. Mas na verdade isso não existe mais, né? Eu não preciso fazer uso capião com um tempo de posse, o lapso temporal fechado. Eu posso fazer com a soma de posse, com um dia de posse, nós conversamos, mas eu posso fazer uso capião de 10 anos, sendo que eu tenho 8 anos de posse. Eu posso fazer uso capião de 5 anos, usufruir de um uso capião de 5 anos, como é o caso do uso capião constitucional, especial urbana, eu tenho que ter 5 anos de posse, mesmo que eu tenha 3 anos, 4 anos de posse. Professor, não, eu não acredito nisso. É verdade. É verdade, e quem diz isso não é só o professor Júlio, é o Superior Tribunal de Justiça. Anote aí, o RESP 1361-226, tema polêmico, estamos tratando já de vários temas polêmicos aqui. O RESP 1361-226 esclarece muito bem que o prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Professor, como assim? Eu faço uso capião, se a minha ação demorar 2 anos, 3 anos, no passado isso não tinha sentido para o uso capião, isso não ajudava, não atrapalhava. Hoje não, ajuda e muito. Porque se eu faço um uso capião que exige 5 anos e eu tenho 3 anos, eu posso distribuir hoje o uso capião. E aí eu peço nos meus pedidos, fundamento da minha ação, que o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo. Uma tese importantíssima, hein, gente? É uma tese forte, jurisprudencial, Superior Tribunal de Justiça. Anote aí o RESP novamente, 1361-226. Então, aquele sujeito, nosso cliente, nós mesmos, para os nossos parentes, né, conhecidos, para nós mesmos em causa própria. Poxa, eu tenho 3 anos, eu vou esperar 5? Eu não esperaria. Ah, professor, eu vou esperar. Melhor. Não, não é melhor não. Eu prefiro fazer um uso capião e usar a posse complementar, e talvez durou 2 anos, 3 mais 2, 5, ganhei ação, resolvi meu problema, do que ficar esperando mais 2 anos e alguém aparecer. E eu não conseguir usufruir do uso capião com matéria de defesa. Nós não podemos esquecer, gente, que o uso capião pode ser usado como matéria de defesa. Súmula 237. O uso capião pode ser usado como um guarda-chuva, como um escudo protetor para que eu possa me defender. É uma realidade. Então, quando eu falo de uso capião, eu não vou pensar só no fim dele. O fim que eu falo é ganhar a ação do uso capião. Eu vou pensar do que ele pode me proporcionar. E o que ele pode me proporcionar, professor Júlio? Ele pode me proporcionar muito bem a possibilidade, gente, de conseguir sucesso numa defesa. Ou seja, eu consigo, através do uso capião, defender meu cliente. Salvar o imóvel. Mas por quê? Porque eu distribuí ele antes. Então, cuidado, hein? Quando nós falamos de uso capião, eu preciso saber que o uso capião, eu posso usufruir dele como matéria de defesa. E se eu vou usufruir desse uso capião como matéria de defesa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que distribuir ele antes da ação que possa vir. A ação que pode ser uma ação de uso capião, pode ser uma ação reivindicatória, uma ação de missão da posse, uma ação de resgate, uma reintegração de posse, uma ação também de manutenção, interdito proibitório. Ou pior, hein? Anote aí. O pior de tudo, pode vir uma ação de arbitramento de aluguel. E o que é essa ação de arbitramento de aluguel? Uma ação que quer me forçar a pagar aluguel. Já pensou? Que frustrante para você, para o nosso cliente, para nós. O cliente, você, eu, estamos lá há 10 anos no imóvel, 5 anos no imóvel, nunca pagamos aluguel, agora vem uma ação de arbitramento de aluguel, querendo
querendo, de forma forçada, compulsória, que a gente pague aluguel proporcional, se a gente tiver parte do imóvel, senão vai pagar tudo, integral, ou o nosso cliente. É horrível, né? Então a ação de uso capião, ela serve como um guarda-chuva, como um escudo protetor, não só para, de fato, se defender das possessórias e petitórias, mas também da ação de arbitramento de aluguel. E cá entre nós, hein? Também conseguimos usufruir da ação de uso capião para nos defender também de uma ação chamada alienação judicial. Alienação judicial ou extinção de condomínio, que é horrível, hein? O imóvel vai a leilão e eu vou perder o imóvel, porque quem arrematar o imóvel no leilão vai me tirar através de uma emissão de posse, ou via pedido nos próprios autos, ou uma ação autônoma. Olha que horror, olha que perigo, olha que dor de cabeça. Então cuidado, hein? Então é importante sim entender muito de uso capião, porque não é só o uso capião como a forma de regularizar a posse e transformar a posse em propriedade. Não, o uso capião é muito mais que isso, né, gente? Eu consigo, através do uso capião, sim, transformar, né, muito bem, não só a posse em propriedade, mas eu consigo usufruir do uso capião para desmembrar uma área, unificar uma área e muito mais, né? Conforme súmula 237, eu consigo fazer o uso do uso capião para me blindar, um guarda-chuva, um escudo protetor. Então, cuidado, tá, gente? Cuidado, porque o uso capião não é o que a gente aprendeu na graduação. Eu volto a falar, tem uma função muito mais forte que essa, né? Então, muita atenção em relação a isso. Vamos lá. Falei do paroquial, falei do vício registral, falei do uso capião de coisa própria, mas não poderia deixar de lado também, isso é importante, também é um uso capião que nos interessa muito, hein? O uso capião de servidão, hein? Muitas vezes o cliente que quer contratar você é um síndico, são moradores de um prédio. O professor recentemente participou de uma consulta entre os condôminos. O condomínio na época tinha um acordo de boca com o dono do shopping center, então eles entravam pelo shopping center, é maravilhoso. Mudou o dono do empreendimento, mudou o proprietário, e a primeira coisa que ele fez foi cortar. Então o uso capião de servidão também é muito interessante, porque alguém me permite usar uma área para entrar e sair do condomínio, no sentido urbano, no sentido rural. Opa! Bateu 5 anos? Vamos lá, vamos trabalhar com o uso capião de servidão. Eu não posso perder essa passagem. Se eu perder essa passagem, vai desvalorizar o imóvel. O professor tem um caso aqui no escritório, um caso interessante, que a passagem que foi permitida ao condomínio é em frente à praia. Então, o novo proprietário falou, ninguém vai mais usar essa passagem aqui não. Isso é horrível. E por que é horrível? Porque nessa situação, gente, quem perde com isso? Os moradores. Porque um condomínio em frente à praia é um valor. A entrada em frente à praia, quando a entrada em frente à praia já é outro. Então, olha só como envolve muitas questões importantes, né? Então, o uso capião de servidão também merece uma atenção especial, muitas vezes esquecido. Um uso capião que permite que aquela área se torne uma servidão, ou seja, ninguém mexe, ninguém toca mais naquela área. Também é um uso capião que merece uma atenção especial. O uso capião de servidão. E aí nós temos as espécies básicas, né? O uso capião ordinária, tem que ter 10 anos de posse, que aprendemos errado na graduação, né? Porque esse uso capião, na verdade, a redução de 10 para 5 anos, ela ocorre não em virtude da boa-fé, mas ocorre em virtude do cancelamento no cartório de imóveis. E cá entre nós, é muito difícil de ter essa redução, né? Quando a gente fala em uso capião ordinário, essa redução de 10 anos para 5 ela é muito difícil de acontecer na prática. E por que ela é muito difícil de acontecer no ordinário? Porque a regra do jogo para ter essa redução de 10 para 5 anos é eu ter a prova na certidão de matrícula de imóvel que ocorreu o cancelamento da transação. E normalmente quando ocorre o cancelamento não é no cartório que a pessoa vai lá cancelar a transação. Então normalmente não tem essa prova com facilidade. Por isso o uso capião ordinário, quantos advogados erram a ação? Ingresso com ordinário, porque o cliente tem 5 anos de posse, acreditando que pode usar, de 10 cai para 5 porque tem boa fé. Tá errado. Tá errado porque eu uso capião ordinário, eu sou obrigado a ter boa fé. Não só boa fé, mas eu sou obrigado a também, além da boa fé, eu sou obrigado a ter um justo título. Nesse uso capião eu sou obrigado a ter um justo título. Porque se eu não tiver um justo título, eu nem posso fazer uso capião ordinário, ou ordinário, tanto faz o nome. Então cuidado, hein? Muitas vezes é um equívoco. Outro detalhe do uso capião ordinário, eu não tenho que ter, no uso capião ordinário, eu não tenho que ter limite de metragem. Professor, mas todo uso capião tem que ter limite de metragem. Não é verdade, hein?
Tem algumas situações que nós temos que ter um limite de metragem. Alguns usos capiões, algumas modalidades, espécies, tipos, de fato, nós temos que respeitar. No caso do uso capião constitucional, tem limite de metragem. O imóvel urbano não pode ultrapassar 250 metros quadrados. No rural não pode ultrapassar 50 hectares. Urbano 250 metros quadrados, rural 50 hectares. Uso capião coletivo. O imóvel não pode ser superior a 250 metros quadrados, mas cada possuidor não pode ter um imóvel superior a 250 metros quadrados. Né? Então, é uma regra que tem que ser maior que 250, mas cada um não pode ter um imóvel superior a 250 metros quadrados. Uso capião de abandono de lar também. O imóvel, em regra, não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Então, nós temos várias espécies, modalidades, tipos que realmente têm limite de metragem. Não posso ter outro imóvel no nome. Mas não são todas as espécies, né, gente?